De volta na programação da sua Rádio Viva FM em 92,5, de Palmeira dos Índios para todo o Brasil, para todo o estado de Alagoas e também, por que não dizer, para o mundo. 7h29, 7h29. Como eu mencionei aqui na abertura do programa, a conversa de hoje aqui no nosso Jornal da Viva, conversa de todas as sextas-feiras, isso sim, no nosso quadro Espaço Comportamento, a participação da psicóloga Poliana Barros. Bom dia, Poliana, tudo bom? Bom dia, Marcos. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Viva. Sejam todos bem-vindos ao nosso Espaço Comportamento. Com certeza. E hoje o tema, alienação parental. É um tema que pode ser tanto abordado juridicamente, por um profissional da advocacia, um advogado, mas a gente vai abordar esse tema pelo lado psicológico, o lado de quem está sofrendo a alienação parental. Eu até mencionei, disse, olha, alienação parental, e eu não disse o que era, para provocar justamente, para quem não sabe, o que é isso, alienação parental. A primeira vez que eu escutei isso, esquisito, alienação parental, mas olha, o assunto é muito sério, tá? Então, vamos com a Poliana mencionando aí, primeiro, o que vem a ser essa alienação parental, Poliana? Um tema muito delicado. Delicado porque envolve família e principalmente envolve criança. O termo alienação parental tem a ver com situações em que o casal, a mãe ou o pai, ou alguém da família, avós, tios, tias, manipula a criança contra um dos cônjuges. Normalmente isso acontece em situações de divórcio, separações conjugais. E por que esse nome? Alienação parental. O que é uma alienação? A gente ouve muito falar em alien, em extraterrestre, que é algo que é separado. Alienação quer dizer separação. E parental vem de, por exemplo, uma relação conjugal. Quer dizer que se eu me separo de uma pessoa, eu não tenho relação mais nenhuma com ela. Uma relação parental quer dizer que eu nunca vou deixar de ter vínculo com essa pessoa. Mesmo que um homem se separe de uma mulher, eles vão ser ex-marido, mas não existe ex-pai, ex-mãe. Não, o pai é o presente, a mãe também é presente. E há uma diferença também entre atos de alienação parental e a síndrome da alienação parental em si. O que é um ato de alienação parental? É toda a situação em que o pai da criança, ou a mãe da criança, ou algum membro da família, tanto de um lado quanto do outro, coloca a criança em situações que vá denegrir a imagem do outro parceiro, difamando a mãe ou o pai. Por exemplo, atos muda de escola, muda de cidade, não deixa o pai ou a mãe ter acesso à criança, começam a difamar de sua mãe não presta, seu pai não presta, seu pai é burro, você vai ter que ficar comigo porque aqui é melhor. Começa a manipular a criança, a fazer todos os gostos da criança para que a criança não queira mais ficar com o outro. Olha, se você for para a casa do seu pai ou da sua mãe, lá você vai apanhar, você vai ficar de castigo, lá você não vai ter isso, e aqui comigo você vai ter, olha, o que você quiser eu compro. Justamente. Ou seja, conquistar de uma forma aquela criança, manipular mesmo, Como a criança, o cérebro dela ainda está em formação, ela ainda não tem esse jogo de cintura para perceber o que é que o adulto está fazendo, E quando é que ocorre a síndrome da alienação parental? É quando a criança entra nesse jogo, E começa a realmente ver que o que a outra pessoa está falando é verdade. Não, a minha mãe é burra. Por quê? Porque eu sou mais inteligente do que ela, foi meu pai que falou. Começar a se comportar de forma agressiva. Eu já vi casos, eu já trabalhei no CREAS, que trabalha diretamente com o sistema judiciário, que é quando acontece questões de alienação parental, síndrome de alienação parental, são casos de divórcio, de separação, e às vezes tem que entrar a vara da família, da infância, que é um juiz, que vai fazer uma perícia. Nessa perícia vai entrar psicólogos das ciências sociais. E como ele não é psicólogo, ele não tem essa parte de comportamento, ele pede ajuda. Justamente. Aí quando a criança entra nessa pilha dos pais,
né, é quando há a síndrome de alienação parental. Né? Isso é muito sério, né? E a única pessoa mais prejudicada nessa história é a criança. É a criança. E olha, também pode ser feita a tentativa de manipulação não só da criança pequenininha, do adolescente, né? Também, que ele vai falando aquela história até que, será que é verdade mesmo? Ele passa a acreditar, né? Às vezes, olha, o pai, olha, seu pai não gosta de você, né? Ou a sua mãe não gosta de você, foi por isso que ela deixou com a gente, né? Sempre colocando isso, e a pessoa, independente da sua idade, ela pode estar assimilando, mas é verdade, né? Até hoje meu pai não me dá atenção, ou minha mãe não me dá atenção, ela não gosta de mim, gosta mais do meu irmão do que de mim, e ela passa, isso vai mexendo com o lado psicológico da pessoa. E pode vir a desenvolver, a partir dessa alienação parental, problemas de autoestima, não é? Porque a criança, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, né? Então o problema está comigo, e na verdade ele estava ali de bolinha numa situação. Acontece muito também, Marcos, do cônjuge, do pai ou da mãe, normalmente é a mãe que fica com a criança, né? O pai entrar numa disputa judicial, porque não é que ele queira ficar com a criança, mas para causar um transtorno na vida dessa mãe, causar um medo de perder o filho, né? Aí ele entra, começa a fazer a manipulação com a criança, começa a fazer tudo que a criança quer, começa a jogar a criança contra a mãe, né? Com pequenos atos, mas isso, minha gente, é de caso pensado. O adulto está fazendo isso de propósito. De propósito. Né? Pode acontecer, tá, que às vezes você está fazendo e não está se dando conta que isso é uma alienação. Pode. É o que a gente chama de alienação inocente. Acontece muito em brigas de casal, né? Sem querer, você é aquilo, você é isso, e a criança está perto, e de repente a criança, é o que eu falo sempre, a criança aprende muito por observação. Ela começa a repetir aquilo que ouviu em casa. O pai não disse que você é assim, então repito também. Você é uma safada. Mas de onde você viu isso? Meu pai falou. De tanto falar, termina assimilando. O que é safada, a criança nem sabe. Né? Não teve um caso recentemente que a criança estava agressiva dentro de casa, e os pais são separados, e o pai estava incentivando essa agressividade da criança com a mãe, né? É assim que você tem que se comportar, porque sua mãe é uma safada, sua mãe está saindo com o outro, e olha só, você deve ficar comigo, porque aqui a gente vai passar a noite toda jogando videogame, aqui você vai fazer o que você quiser. Agora, isso porque ele estava chateado por conta da separação, né? Queria trazer algum transtorno para a vida dessa mãe e usou a criança como instrumento. Né? Isso é muito sério, né? Isso é caso de justiça, e você não vai só responder na vara da família, né? Você vai responder civicamente também, podendo responder a um processo de pagar multa, porque você vai trazer danos morais e financeiros também para quem está sendo responsável pela criança. Né? Usado também. E mencionando que essa alienação, tá, não é só pai e mãe, não. Um avô, né? Uma avó pode, olha, com raiva da outra, olha, a sua avó não gosta de você, o seu avô lá do lado do seu pai não gosta de você, né? E pode também acontecer o inverso. Então, a manipulação, né, com a criança, e olha, gente, nessa briga, como a própria Poliana falou, quem sai perdendo com toda essa disputa é a criança. Com certeza, não tem como. Ninguém é obrigado, Marcos, a conviver junto de outra pessoa, né? Relacionamentos começam e terminam, mas quando você tem um filho com uma pessoa, esse vínculo é eterno. Eterno. Né? Pelo menos é pra ser. A gente vê pais e mães também abandonando os filhos, né? Mas estou começando uma nova família, eu deixo tudo. Deixo tudo, vou construir. Jogo na casa da avó, às vezes, né? Tive raiva da mãe, então não quero mais saber da criança. Então, há N situações. Mas quando há situação de separação, de divórcio, vai ser sempre traumático para as três partes. Né, para a parte da mãe, para a parte do pai e para a parte da criança. Ela está ali toda desnorteada. Então, pais e mães, quando vocês se separam, vocês não deixam de ser pais. Né? Ainda mais, vocês vão ter que estar juntos para mostrar para a criança que ela não é obrigada a estar em uma relação que ela não queira por conta dos filhos. Né? Você pode estar, sim, separado, né, da sua ex-esposa, ex-marido, e ter uma boa relação familiar, né?
passear junto com seu filho, ir na casa da sua ex-esposa, almoçar, porque ter um momento em família, né? Isso é mostrar para a criança que vocês estão separados, mas continuam sendo pais e mães. E respeitando sempre uma opinião do outro. O que acontece às vezes, o casal separado? Ah, você não vai fazer isso. Ah, eu vou pedir para o meu pai. E o meu pai vai deixar. Né? E agora que a criança mora com a mãe e o pai mora em outra casa, mas o pai deixou e olha aí a situação. Isso acontece até quando os dois estão casados, né? Vou fazer isso. Não, menino, não faz. Aí disse, eu vou falar com meu pai. Ou senão, se o pai é que briga, eu vou falar com a minha mãe. Né? A criança também sabe jogar. Não, é inteligente também. De hora que ela sabe jogar e manipular muito bem também. Sabe. Mas o problema é quando ela entra nessa alienação. Né? E a gente vê sim em adolescentes, mas é muito mais comum com crianças, né? Até uns 9, 10, 12 anos de idade, essa questão de alienação. E normalmente é do sexo masculino que comete a alienação. Né? São os pais que cometem, porque normalmente a mãe fica com a criança, né? Salvo os casos que a criança fica com o pai realmente quando a mãe não tem condições ou é caso de negligência. Os casos de alienação da mãe em relação ao pai, normalmente é casos de não deixar ver, a criança você não vai ver, né? Se mudar e não avisar para o pai, né? Mudar da escola e não avisar para o pai, né? Não cumprir, não respeitar os horários de visita ou as guardas compartilhadas, né? No dia viajar e não informar para o cônjuge, não deixar ele fazer parte da vida da criança. Isso normalmente as mulheres fazem, né? E isso também é alienação parental. Tá. Vamos lá, agora vamos tratar da criança, né? A cabecinha dela, né? Como é que ela fica, os casos que você tem recebido, como é que está psicologicamente essa criança que sofre essa alienação? Afinal de contas, ela gosta do pai, ela ama o pai, ela também gosta da mãe, ela ama a mãe, e ela fica no meio desse conflito. Peraí, a pessoa que eu amo, a outra também que eu amo, está dizendo que aquela outra não presta, né? Que é isso, é aquilo, aquilo outro. Como é que fica a cabeça dessa criança, desse adolescente? Normalmente, como eu falei, tem o ato de alienação, que é quando um dos cônjuges comete, e a síndrome de alienação parental, que é quando a criança entra na pilha. Vamos falar primeiro do ato. Né? Quando o pai ou a mãe ou algum parente, um avô ou um tio está jogando a criança, né, contra alguém e essa criança fica entre a cruz e a espada, né? Tipo, o cônjuge pega situações específicas, olha, ele tá vendo, seu pai não veio, então ele não gosta de você. Eita, tá vendo? Sua mãe não veio lhe buscar, foi sair com fulaninho, tá vendo? Ele colocou fulaninho em primeiro lugar do que você, ele trocou. Aí a criança fica triste, né? Fica achando que não é importante. Ou se ganha um presente, olha que presente safado esse. Ela tinha condição de dar uma coisa melhor, ou ele dar uma coisa melhor. Agora está gastando dinheiro com isso, com aquilo outro. Não é? Ou senão, às vezes, seu pai só vem lhe dar dinheiro. Ele não fica com você, né? Ele não sai para passear com você, né? Olha, tá vendo? Ele só lhe dá R$100, você não é importante para o seu pai, né? Aí a criança começa a se sentir mesmo pouco importante, né? E querendo evitar a outra parte, né? Fica chateado, começa a chorar, muda o comportamento na escola. Isso é muito comum em processo de separação. A criança começa a ficar diferente, fica mais agressiva normalmente, para de fazer as atividades da escola, às vezes pegam algum vício de videogame, ou de ficar assistindo, ou de ficar comendo doce o tempo todo, né? Adolescentes começam muito a pôr as espinhas, né? A ficar no celular, porque eles se fecham no mundinho, né? Como eu falei, toda mudança ela é traumática, tanto para o bem quanto para o mal. Mas às vezes para o casal é melhor se separar do que não ficar num ambiente onde a criança vai ver negligência, vai ver falta de amor, falta de carinho, né? Nenhum filho e nenhuma filha mantém um casamento de pé. E principalmente quando se tem muita briga, muita discussão. Justamente, né? A criança fica presenciando isso. Então, para a criança é muito ruim, né? Tá numa questão dessa de alienação parental, mas é muito pior para a criança estar num ambiente familiar
totalmente destruído, totalmente desconstruído, onde só tem a figura do pai e da mãe, mas só tá lá, não representam nada, né? Brigam entre si, não cuidam da criança, né? Às vezes é melhor o casal se separar e ser um bom pai e uma boa mãe, né, para a criança separadamente, do que usar a criança para isso, né? E na alienação parental, a gente vê muito também os pais dando muitas coisas para a criança. Não, tá vendo, eu estou lhe dando isso, sua mãe não lhe dá, né? Eu montei um quarto para você aqui, vai vir ficar comigo, porque aqui a gente vai se divertir, você vai para a piscina, eu vou lhe levar para viajar, né? E pais, se vocês querem realmente ficar com os seus filhos, fiquem. Não fiquem usando desses artifícios que não têm utilidade na maioria das vezes, fúteis, né, para comprar o amor do seu filho. Isso não compra amor. A gente não tem amor de uma criança tirando o amor da outra parte. Né? Ele não vai amar mais ou menos porque ele está amando menos a mãe ou o pai. Eu já conversando essa história de, né, a entrevista, conversa, e uma pessoa já de idade, ela disse, eu sofri alienação parental. Como foi? Não, apenas eu era um instrumento, né, quando, no caso, era o pai que tinha ciúme da mãe, da ex, né, e aí ele descobriu que ela estava com o namorado. E aí, quando ele sabia que o namorado, no fim de semana, que o namorado dela ia para algum lugar, ele fazia tudo para essa criança, né, esse adolescente ir para a casa da mãe para complicar a situação dela de querer sair com o namorado, de querer passar um final de semana com alguém. E essa pessoa disse, olha, eu me sentia manipulado, porque era a pressão, não, vá para a casa de sua mãe, vá, porque o outro vai estar lá e para ela não ficar sozinha. Só que a jogada não era, né, dizer assim, olha, ela vai passear e vai deixar você. O pai jogava na cabeça desse adolescente, olha, a gente não conhece quem é essa pessoa, de repente pode ser uma pessoa que está pensando em fazer alguma coisa com sua mãe, tá? Então fique na casa dela, vá para lá e não deixe ela sozinha. Né? Porque ela pode fazer mal à sua mãe, pode até matar a sua mãe. E ele começou a tomar essa pilha, né? A ficar, e toda vez que, olha, o namorado vai para casa da minha mãe, ele chegava. Nossa, eu já vi outro caso, Marcos, que o ex-marido falava para a criança, se sua mãe arrumar um namorado, eu não vou mais ver você, não vou dar mais sua atenção. Né? Então, como se fosse o namorado que tivesse que arcar com a... Né? O filho não é do namorado. Justamente. Aí a criança ficava, mãe, eu não quero que você arrume ninguém, né? E ficava chorando quando o namorado da mãe chegava perto, né? E automaticamente já não gostava. Já não gostava desse namorado, né? Então, deixava de viver harmoniosamente, né? Porque isso foi colocado na cabecinha dela, né? Que a mãe não pode arrumar mais ninguém, que a única pessoa boa para a mãe era o pai, porque é o pai que diz isso, né? Que minha mãe não vai arrumar mais ninguém, a única pessoa boa é meu pai, né? Então, isso, imagine a criança crescer com esse pensamento, né? E crescer com uma culpa, né? Olha, se foi, de repente, ela foi colocada com uma culpa da separação, né? Ou alguma coisa assim, também é ruim para ela. Também, meus pais se separaram por conta de mim, né? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E às vezes acontece das mães também jogarem o motivo da separação nas crianças. Seu pai me deixou por sua causa, porque você é um menino mal comportado. Ou seu pai me deixou porque eu engravidei de você, que ele não queria que eu engravidasse, eu engravidei. Imagina só. Imagina. Isso é alienação parental, né? A criança vai se sentir mais rasa do que o chão, vai querer não ter existido. E que não, justamente, né? Olha, eu não fui bem-vindo aqui. Eu não fui bem-vindo aqui, olha, foi um relacionamento, às vezes eu já escutei, conversando entre amigos, né? E aí perguntaram com a gente, olha, como foi a Isabelle? Eu disse, olha, eu já casei com 30 anos, né? Então foi uma coisa, não foi de pensamento, impulso, né? Impulso, se programou, olha, vamos passar 2 a 3 anos só nós dois, vamos curtir e depois vamos programar filho. Então foi programada, ela foi bem-vinda, e aí no mesmo hora a gente falando, ela estava também com outro menino, filho desse casal também, aí a mãe disse, o da gente foi diferente, não foi programado, não foi bem-vindo. Nossa Senhora! O olhar do menino chega e ele se assustou. Pode não ser programado, mas que seja amado, né?
ele não foi bem-vindo. Assim, o ministro quer dizer, mãe, que eu não fui? Nossa. Não foi isso que eu quis dizer, mas imagina. Já só, disse, né? Já disse, a criança assimila do jeito que ela quiser, né? Do jeito que a mente dela absorveu naquele momento. Então, você saber o impacto. Nossa, eu só casei com seu pai porque eu engravidei de você. Que antes era comum isso. Senão, né? eu não tinha me casado. Minha vida se tornou um inferno. E a mãe, às vezes, como ela não tem pra onde, né, dissipar a raiva dela disso, acaba indo pra criança. Né? Porque quem tá ali tá perto. É o que a gente chama de alienação parental inocente. Né? Olha, foi por sua causa e tal. Mas às vezes sai sem querer. Né? Porque, não é porque ela tá querendo manipular contra o pai, mas sai sem querer. Né? E uma conversa com um amigo, se eu não tivesse engravidado, eu não tinha me casado com fulano na minha vida, eu tinha terminado meus estudos, eu tinha trabalhado. Aí a criança, nossa, eu sou um estofo. E o filho está do lado. Realmente, isso é alienação parental, mas é uma alienação sem perceber, sem querer. E quando você faz isso querendo, meu Deus, olha o transtorno, olha o problema para a criança. Então, pensa direitinho, tá? Às vezes você está com muita raiva, às vezes você está querendo fazer aquela cafeira do outro, tá? Tanto do homem quanto da mulher, de um avô, de algum parente. Pensa direitinho, tá? Porque você vai mexer com a cabecinha dessa criança, com a cabeça desse adolescente que já entra, tem aquela fase do aborrecente. Imagina lá, ele está na fase aborrecente, ainda mais com uma alienação parental dessa, para deixar o coitado do adolescente realmente. Cabeça mil. Isso é muito sério, minha gente. Tanto é que entra juiz no meio, né? Quando entra o juiz no meio, o juiz vem solicitar uma perícia com psicólogo e assistente social sobre alienação parental, é porque o negócio é sério, né? E isso normalmente acontece com separações, principalmente no litigioso, né? Onde a criança é usada de bolinha, de instrumento de manipulação para prejudicar a outra pessoa. E o ideal, imagina só para essa criança, olha, meu pai está vindo me ver ou minha mãe está vindo me ver porque o juiz está dizendo que ela tem que vir a cada 15 dias ou cada semana. O bom de uma criança é dizendo, olha, é ligar para o pai, eu estou querendo ir para aí, o pai venha, né? Eu vou buscar você. Mãe, eu estou querendo ir para aí, olha, eu não quero ir hoje para lá, não, eu quero ficar aqui. E a coisa ser decidida ali numa boa, né? Pelo gosto da criança e não ter nenhuma influência ali por trás de quem vai mexer ali, quem vai sair dali, né? E o pai também tem a obrigação, a mãe, olha, a cada 15 dias eu tenho que buscar o fulaninho, eu tenho que reservar esse horário para isso. De repente, aquela semana ele podia estar com um compromisso, ele podia antecipar a semana, ele podia pegar essa criança no meio da semana, né, levar para a escola, ir buscar da escola, mas não, ele vai seguir aquela determinação judicial, é só naquele dia, naquele horário. Isso não é ser pai, né? Você falou muito bem que você casou maduro, você planejou. Ainda separei? Porque a vida é assim, não deu certo. A gente não é obrigado, né? Não dá certo. E quanto mais maduro a gente tá, emocionalmente também, né, fica mais fácil para a gente tomar decisões. Esse final de semana, eu estava com um amigo, ele tem 65 anos e ele tem filhos pequenos, de 10 anos, se casou com uma mulher mais jovem, houve a separação, e ele estava recebendo uma ligação de uma ficante, e ele olhou e disse, hoje, meu amor, não vai ser o seu final de semana, não. Hoje eu vou ficar com os meus filhos. Eu não vou deixar de ficar com os meus filhos para ficar com mulher nenhuma, né? Os meus filhos são sagrados. Aí ele começou a conversar comigo, olha, Poliana, quando a minha ex-mulher me liga, tá precisando de alguma coisa, eu ajudo. Porque não é para ela, é pro bem dos meus filhos. Se minha ex-mulher tá bem, os meus filhos estão bem, né? Porque se ela estiver passando por algum problema dentro de casa, meus filhos estão morando com ela, né? Isso vai estressar e, consequentemente, vai deixar meus filhos estressados. E eu não quero isso, né? Então, eu ajudo a minha ex-mulher, ajudo financeiramente, dou mais do que a justiça me manda. Fico com os meus filhos nos dias que é para ficar. Se ela precisar, eu fico também, né? Os meus filhos podem me ligar a hora que quiser, né? Olha, não tem mulher nenhuma do mundo que esteja acima dos meus filhos. Meus filhos é em primeiro lugar. Ele mostrou uma foto, ó, tá vendo aqui essa menina novinha ali, tá aqui, doida pra sair comigo, mas hoje eu não vou sair com ela de jeito nenhum. Hoje é o dia dos meus filhos. Aí eu, nossa, parabéns, são poucos, viu? Com certeza. Mas já tenho experiência de uma vida. Ele disse, olha, eu já quebrei muita cara, né? Eu já passei por outras separações. Hoje eu tenho, ele disse, ó, o meu filho mais velho hoje tem 40 anos.
né? E eu tenho um filho de 10 anos, né? Os erros que eu cometi com meus filhos mais velhos, eu não quero cometer com esses agora. É o que eu penso. Os erros que eu cometi, que eu acho que eu cometi com Isabelle, olha, se eu fosse, né, ter um relacionamento e tivesse outro filho, eu já faria tudo diferente. Porque às vezes a gente fica, onde foi que eu errei quando acontece alguma coisa, né? O que aconteceu de errado para estar isso, né? Para estar desse jeito? E será que foi isso? Então eu faria tudo diferente. Porque às vezes a gente quer proteger muito e termina protegendo demais e não dá essa autonomia, né, para essa criança aprender. Né? Eu era aquele pai que fazia, olha, se é para ela cair, não, eu caio no lugar dela. Oh, meu Deus. Então né, hoje eu já deixaria ela cair sozinha e depois se levantar. Estaria perto. Mas olha, levanta que isso faz parte da vida e vamos embora. Os filhos, eles precisam aprender a andar com as próprias pernas. Eu sei que dói muito em pais, principalmente pais de filhos únicos, né, que estragam muito. Só tenho uma. Que estragam muitos filhos, mas eu entendo perfeitamente, né? Mas quando tem amor envolvido, as coisas dão certo, né? E ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, né? Isso é construído, né? Nenhum amor, a criança não já nasce, você já nasce amando e você já nasce sabendo tudo, não. Isso é construído socialmente, né? E não vem com manual, a gente errando e aprendendo. Né? Infelizmente, essas coisas têm consequências tanto boas como ruins, mas você aprendeu. Olha aí, enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo. Né? E uma forma de se aprender é não praticar alienação parental. Isso. Vocês agora, meus ouvintes, minhas caras e meus caros, já estão ouvindo, então se policiem mais nos seus comportamentos. Mesmo, né? Na hora da raiva. Mesmo na hora da raiva, né? Porque isso, mais na frente, pode ser usado contra você judicialmente, né? O que vocês estão fazendo com seus filhos. Hoje, o que é mais protegido no Brasil são as crianças, né? Há um juiz especializado só para isso, né? Aqui no nosso município. A vara da infância e da juventude, né? Da família, da infância e da juventude, né? Existem os órgãos competentes também que tomam conta. Nós temos o Conselho Tutelar, nós temos o CREAS, né? Nós temos também aqui o Serviço de Acolhimento, que é para onde vão as crianças quando não podem mais ficar no ambiente familiar e não tem nenhum familiar que queira ficar com essa criança, então vai para o Serviço de Acolhimento, né? E quando o negócio vem entrar para um juiz, né? Quando uma separação já está no litigioso e o juiz vai decidir como é que vai ficar a vida dessa criança, né? O relatório vai chegar na mão dele, ó, a alienação parental da parte ou da mãe ou do pai, por isso, ele vai tomar a melhor decisão. E olha, fica certo que nenhum juiz gosta de tomar essa decisão. Não, nenhum. Ele não queria ter esse caso. Não. Porque quer ou quer não, é bem difícil para ele. Muito por isso que ele pede ajuda de profissionais, de psicólogos e outros, assistentes sociais e tudo mais, para poder, porque quer queira ou quer não, ele pode estar mexendo com a vida dessa Está mexendo, não pode não estar. E assim, e por que não chamar um psiquiatra? Porque não é um transtorno mental, não é um adoecimento. Estão chamando um psicólogo porque é questão de relacionamento, de comportamento, né, que pode mais na frente vir a gerar um adoecimento na criança, mas agora é um problema de relação, né, de relação entre pessoas. Né, por isso que precisa de um psicólogo. Tá bom, então. E aí, né? Agora analisa direitinho, já praticou alienação parental? Com certeza, né? Todo mundo, né, que tem criança ou que convive com criança, querendo ou não querendo, já praticou. Mas agora você está tendo a possibilidade de rever suas ações e de fazer diferente. Com certeza. Ok, Poliana, quer acrescentar mais alguma coisa? Só agradecer, né? Me sigam nas minhas redes sociais, Poliana Barros. Deixem aqui na rádio pelo WhatsApp, eu ligo, pedindo sugestões dos próximos temas. Pode ser eu ou pode ser algum outro colega também de profissão. Muito obrigada. Eu é que agradeço a sua participação. E até a próxima. Né? Em proporcionar justamente, imagina quanto tem de ouvintes, tá? Aqui dentro da cidade ouvindo, que você já, olha, quem mora na cidade já tem um certo esclarecimento, né? E também aquela pessoa que está morando, está aquele povoado, naquela casinha bem distante, né? Que não sabe o que é alienação parental, está tendo a noção do que é hoje, e lógico, está sabendo, né? Está aprendendo a conviver. E espero que não aconteça, mas caso esteja havendo alguma desavença de você com a sua família aí, olha, o momento da separação, então é isso, deixa,
né, a opção dos filhos, dar toda a atenção ao filho, e que depois cada um vai seguir seu caminho. E se ficou nessa relação fruto do amor, naquele momento, ele tem que ser dado toda a atenção. Isso. Muito bem, parabéns pelas palavras bonitas. Ok, então, até a próxima sexta-feira. Tá legal. Tá, então, a Poliana, né, a Poliana